para darmos início à solenidade de posse dos excelentíssimos senhores desembargadores Mário Machado Vieira Neto, no cargo de presidente, Humberto Adjuto Ulloa, no cargo de primeiro vice-presidente, José Jacinto Costa Carvalho, no cargo de segundo vice-presidente, e José Cruz Macedo, no cargo de corregedor da Justiça, convidamos para que componham a mesa de honra as excelentíssimas autoridades. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. A presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Celina Leão. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Leonardo Bessa. O presidente da Comissão Executiva do Conselho dos Tribunais de Justiça do Brasil e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, Juliano Costa Couto, neste ato representando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. Rogamos aos presentes que se coloquem em posição de respeito para a entrada da Corte, presidida por Sua Excelência, o senhor desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional pelo dueto da Polícia Militar do Distrito Federal, composto pelo subtenente Roberto Gilson Cardoso no clarinete e pelo primeiro sargento Jairo do Patrocínio no sax. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhores membros desta Corte, magistrados eméritos, senador Hélio José,
Deputado distrital Chico Leite. Gustavo do Vale Rocha, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, neste ato representando o presidente Rodrigo Janot. Ministro Arthur Vidigal de Oliveira, vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Ministro Rogério Schietti, Superior Tribunal de Justiça, neste ato representando o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Superior Tribunal de Justiça. Ministro Hamilton Carvalhido, Superior Tribunal de Justiça. Ministro João Batista Brito Pereira, Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, Tribunal Superior do Trabalho. Ministra Luciana Lócio, Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Álvaro Luiz Pinto, Superior Tribunal Militar. Ministro Valdir Campelo, Tribunal de Contas da União. Ministro Lincoln Magalhães, Tribunal de Contas da União. Desembargador Federal Ítalo Mendes, vice-presidente do Tribunal Federal Regional da Primeira Região, neste ato representando o presidente desembargador Hilton Queiroz, na pessoa de quem são cumprimentados os demais membros daquela corte. Desembargadora Maria Regina Machado Guimarães, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, neste ato representando o presidente Pedro Luiz Vicentim Foltran. Desembargador Romão Cícero de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Desembargador Mário Deviene Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Desembargador Sebastião Coelho, presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios. Juízes de direito aqui presentes, senhores procuradores e promotores de justiça aqui presentes. Renê Rocha Filho, consultor jurídico da Governadoria do Distrito Federal. Sérgio Sampaio, secretário da Casa Civil do Distrito Federal. Conselheiro Renato Rainha, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Júlio Gregório Filho, secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Leane Lemos, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Tiago Teixeira de Andrade, secretário de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal. Márcia de Alencar Araújo, secretária de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal. Paola Aires Correia Lima, procuradora-geral do Distrito Federal. Alain Nunes Guerra, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal. Delvito Alves da Silva Filho, prefeito de Unai. Advogados aqui presentes, familiares e amigos. Registramos ainda e agradecemos a presença dos ministros Sepúlveda Pertence e Eduardo Ribeiro. Cumprimento cordialmente a todos e declaro aberta a sessão solene destinada à posse dos excelentíssimos senhores desembargadores Mário Machado Vieira Neto, Humberto Adjuto Ulloa, José Jacinto Costa Carvalho e José Cruz Macedo nos cargos de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor da Justiça deste tribunal, respectivamente. Eu agradeço a presença de ilustres autoridades que nos honram e abrilhantam essa cerimônia, o distinto auditório, todos foram nominados e é uma honra para o tribunal receber a todos. Essa augusta mesa que aqui se encontra representa o prestígio, o alto prestígio do Tribunal de Justiça e Vossas Excelências abrilhantam esta sessão. Hoje é um dia de júbilo para a Justiça do Distrito Federal e dos territórios.
este dia glorioso não tem apenas 24 horas regulares de um dia, porque será um dia que vai durar 2 anos de muitas conquistas, crescimento para a nossa instituição. O início de uma nova administração é sempre um renovo de esperanças no porvir. Todos estamos ansiosos pelo ato de posse e pelas palavras de nosso novo presidente. Daí porque, para cumprir a tradição de nossos antecessores, farei apenas alguns necessários agradecimentos e, em seguida, apresentarei às autoridades e jurisdicionados os traços biográficos dos novos dirigentes. Em nome da administração, um agradecimento aos desembargadores pelo apoio a todas as ações e participação ativa na busca de melhores resultados. Na última sessão plenária que presidi, ouvimos manifestações de Suas Excelências que nos tocaram profundamente e nos trouxeram a sensação do sereno alívio de quem cumpriu corretamente o dever. Muito obrigado em nome de todos. A desembargadora Carmelita Brasil, o desembargador Valdir Leôncio, o desembargador Romeu Gonzaga Neiva e eu participamos da alta responsabilidade de dirigir a instituição. E o fizemos em clima de excelsa harmonia, serenidade e unidade de pensamento. Nenhuma realização de importância foi decidida isoladamente. Administramos em conjunto e, conjuntamente, partilhamos os ideais de se fazer o melhor pela nossa honrada justiça. Por todos da administração, o agradecimento aos juízes, titulares e substitutos, pela participação na elaboração e execução de relevantes projetos. Serviram Suas Excelências a orientação das ações, os diálogos que mantivemos, seja durante as visitas que fizemos a todas as circunscrições, seja pelas inúmeras reuniões realizadas em nossos gabinetes, possibilitando-se identificar as necessidades mais imediatas das unidades judiciárias e aferir outros interesses gerais da magistratura. Um público agradecimento e reconhecimento à frutuosa parceria com a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados do Brasil, DF, com a Defensoria Pública do DF, que apoiaram e somaram forças na concepção e implementação de importantes projetos institucionais. Merece um especial registro o apoio de autoridades do Executivo e do Legislativo e na aprovação de leis de interesse da Justiça que autorizaram a criação de cargos, bem assim na obtenção de recursos orçamentários. Todos sabem que a mais difícil tarefa cometida a uma administração, e não devia ser isso, especialmente ao presidente, é a obtenção de recursos orçamentários. Os senhores senadores e deputados federais do Distrito Federal e o senhor governador do Distrito Federal ajudaram a aprovar emendas orçamentárias de alto interesse que permitiram, além de manter o pleno funcionamento da Justiça, o investimento em importantes edificações de unidades judiciárias. Um público agradecimento da administração aos servidores, base e sustentação para todo bom desempenho. Uma consignação especial
aos que trabalharam nos gabinetes, pela dedicação, empenho e zelo com que se conduziram em seus ofícios. Foi gratificante ver o profissionalismo e o desvelo dos funcionários da Justiça. Sintetizo esse agradecimento na pessoa do Dr. Celso de Oliveira, nosso secretário-geral. Também, em nome de todos os dirigentes, consigno um público elogio aos juízes que auxiliaram na honrosa, porém árdua tarefa de dirigir os destinos da Justiça. São eles o Dr. Eduardo Rosas e o Dr. Fabrício Fontoura, na presidência, a doutora Marilza Gebrim, na primeira vice-presidência, a doutora Luciana Ioc, na segunda vice-presidência, e os doutores Pedro Jungtai, Márcio Evangelista e Jaider Ramos, na corredoria. Por fim, os mais importantes de todos os agradecimentos, o que se eleva a Deus por nos permitir essa magnífica experiência de vida e nos ter dado discernimento e serenidade na tomada de decisões. E o que fazemos a nossos familiares, que nos apoiaram, orientaram e compreenderam a dedicação ao trabalho. Senhores, assumem a direção do tribunal os desembargadores Mário Machado Vieira Neto, Humberto Adjuto Ulloa, José Jacinto Costa Carvalho e José Cruz Macedo. Nos honrosos cargos de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor, respectivamente. Seria redundante ler a biografia dos empossandos, por serem pontos de referência em nossa magistratura. Exemplos vivos de magistrados competentes, honrados e dedicados à justiça. Melhor que as obras de que se fala são as obras que se vê, conforme diz o padre Antônio Vieira. Todavia, como é uma formalidade cerimonialística e conforme as nossas tradições, cumpro com grande satisfação a agradável incumbência de apresentar os biográficos gerais dos novos administradores da Justiça do Distrito Federal e dos territórios, para conhecimento das autoridades e do povo em geral. O desembargador Mário Machado Vieira Neto, presidente eleito, é natural do Rio de Janeiro, filho de Mário Machado Vieira Filho e Vani Machado Vieira, casado com a doutora Consuelita Valadares Coelho, pai de Mário Machado Vieira Bisneto. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1971, exerceu brilhantemente a advocacia até 1982, quando foi aprovado em concurso do Ministério Público para o cargo de Procurador da República no Distrito Federal. Em 1984, para a honra de nossa Justiça, ingressou na magistratura como juiz de direito substituto, sendo promovido em 1986 a juiz de direito titular. Como juiz de direito, cargo que exerceu até 1997, o desembargador Mário Machado, pela grande competência, pela atuação exemplar, pela correção de seus julgados, pela firmeza de suas posições, alcançou a unanimidade de seus colegas na admiração e respeito a tão notável magistrado. Sua Excelência atuou como juiz de varas das mais diversas competências, foi juiz de turma recursal dos juizados especiais, juiz eleitoral, teve acesso ao tribunal em 1997 para a honra da Corte. Entre 2010 e 2012, foi vice-presidente e corregedor do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, vindo a presidir aquela Corte no biênio 2012-2014. Incansável no trabalho e nos estudos, publicou livros, dentre eles o insuperável Processo Civil, Processo de Conhecimento, Fundamentos do Procedimento Ordinário, dirigiu nossa Escola de Formação Judiciária,
Participou de bancas de concurso para ingresso em carreiras jurídicas e, mercê de seu elevado prestígio, presidiu a Associação dos Magistrados do Distrito Federal por 2 biênios, com inigualável eficiência, obtendo importantes conquistas para todos nós associados. Relato um fato que, por diversas vezes e há muitos anos, já revelei ao preclaro desembargador. Quando eu atuava como juiz de direito, as petições de um advogado chamado Mário Machado Vieira Neto impressionavam-me vivamente pelo estilo impecável, pela precisão vocabular e pela consistência dos argumentos. Foi nesse tempo que vaticinei, mesmo sem conhecer a pessoa daquele jurista, que seu futuro seria brilhante. Mal sabia eu, naqueles dias, deste dia de hoje, onde minha admiração, que era pelo talento, e agora o é pelo talento e pela pessoa, que me caberia a grande honra de empossá-lo como presidente do Tribunal de Justiça. O desembargador Humberto Adjuto Ulloa, primeiro vice-presidente eleito, é natural de Paracatu, Minas Gerais. Filho de Rosival Ormidas Ulloa e Maria Clélia Adjuto Ulloa, pai de Maíra Alves Adjuto Ulloa. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1974, advogou com brilhantismo até 1980, tendo sido também procurador do município de Unai, Minas Gerais. Em 1980, foi aprovado em concurso para a carreira do Ministério Público do Distrito Federal, onde permaneceu até 2003. No Ministério Público, sua carreira foi pontilhada de sucessos e tanto se destacou que foi alçado ao posto máximo daquela instituição, tornando-se Procurador-Geral da Justiça. Cargo que ocupou por 2 biênios, período em que o Ministério Público passou por um grande crescimento em seu quadro funcional e em suas instalações. Inclusive, atuou na construção da magnífica sede ao lado deste tribunal. Em 2003, o destacado membro do Ministério Público, igualmente admirado e respeitado pelos membros do Tribunal de Justiça, obteve aprovação e foi nomeado desembargador. A aquisição do desembargador Humberto Adjuto Ulloa foi comemorada por todos nós, sabedores que éramos e sempre fomos de seu invulgar talento e que sua presença iria enriquecer e conferir maior prestígio a nossos julgados, o que de fato aconteceu para a glória de nossa justiça. O desembargador José Jacinto Costa Carvalho, eleito segundo vice-presidente, é natural do município de Santa Helena de Goiás, filho de José Carvalho da Costa e Maria Jacinta Costa, casado com a doutora Rejane Batista da Silva Costa Carvalho, pai de Luiz Eduardo Silva Costa Carvalho e Ada Lívia Costa Carvalho, e avô das pequenas Eduarda Martins Carvalho e Maria Clara Martins Carvalho. Bem cedo, a vida o provou com a morte prematura do pai, tornando-se arrimo de família ainda adolescente. Cumpriu essa tarefa sem descurar dos estudos e logrou formar-se como técnico em contabilidade. Na sequência, acedeu à vocação inelutável pela ciência do direito, vindo a formar-se pelas Faculdades Integradas de São Paulo, FADISC, em 1978. E advogou até 1983, com raro brilhantismo, quando foi aprovado em concurso para o Ministério Público do Distrito Federal, onde permaneceu até 1984. Em 1984, aprovado em concurso para a nossa magistratura, ingressou como juiz de direito substituto e, ainda como substituto, recebeu a pesada incumbência, mas demonstradora da confiança que o tribunal nutria pelo grande juiz.
presidir as difíceis primeiras eleições no antigo território de Roraima, local onde exerceu a judicatura entre 1988 e 1991. Em 1991, foi promovido a juiz de direito titular. Atuou nas varas de competência geral, nas especializadas, foi juiz eleitoral e juiz do egrégio TRE. Em 2004, teve acesso ao Tribunal de Justiça para a honra da Corte. O desembargador Costa Carvalho é uma inspiração para os seus colegas. Ponderado, equilibrado em seus vereditos, mostra-se reflexivo em cada caso e suas manifestações revelam o esmero com que estuda os casos e a profundidade de seus conhecimentos. É doutor na lei dos homens e na lei de Deus. Sempre nos surpreende com a palavra sábia, extraída das Escrituras Sagradas, conduzindo-nos à reflexão serena que deve preceder a todas as decisões. O desembargador José Cruz Macedo é cearense de Mauriti, filho de Luiz Antônio da Cruz e Maria Beatriz Cruz, casado com a doutora Mônica de Lima Macedo, sendo seus filhos Tiago de Lima Cruz Macedo e a inesquecível Júlia de Lima Cruz Macedo. Formado pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, AEU-DF. Foi um dos mais destacados e admirados advogados desta capital, vindo a ser conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF, e membro do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, na classe de jurista por 2 biênios. Em 2002, o eminente advogado, profundamente admirado pelo seu trabalho, após ser aprovado pelo tribunal, foi nomeado desembargador. Aqui, granjeou imediatamente a simpatia, o respeito, a admiração de seus pares. De fulgurante acuidade intelectual, portador de um diálogo amistoso, franco, aberto, o desembargador tornou-se uma fonte de consulta nos projetos e iniciativas do tribunal, bem como um colaborador inestimável nos encaminhamentos do tribunal junto a outros poderes e instituições. O desembargador Cruz Macedo encerra, nesta data, um profícuo biênio junto ao egrégio TRE, como vice-presidente e corregedor daquela corte, inclusive com desempenho nacionalmente elogiado pelo trabalho realizado nas últimas eleições. Senhores, fiz apenas uma breve resenha da biografia dos eminentes desembargadores. Seus currículos, disponíveis em nossa página oficial, são repletos na indicação de outras importantes citações, numerosas comendas, agraciamentos, condecorações. Tive o privilégio de conhecer de perto sua brilhante carreira. Considero uma honra presidir esta sessão de posse. Entusiasma-me também a presciência de que teremos um biênio profícuo, progressista, inovador e de inúmeras conquistas a bem de nossos jurisdicionados. Creio no Brasil e na solidez de suas instituições. Nada deterá o progresso e o desenvolvimento desta grande nação. Ao passo dado pela administração que se encerra, outro virá ainda mais largo, tenho certeza, pela administração que se inicia. Ao encerrar estas palavras, quero dizer aos ilustres familiares dos empossandos que as palmas que se sucederão aos atos de posse que teremos a seguir, eu as dedico, na mesma medida, do mérito dos empossandos a vocês, por ter plena ciência da apodítica verdade
de que a família foi o supedâneo seguro que os arrimou e os conduziu a essa consagradora vitória. A Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está de parabéns. Muito obrigado a todos. Convido o desembargador Mário Machado Vieira Neto, presidente eleito desta Corte, a se dirigir à tribuna onde prestará seu compromisso. Convido o desembargador Mário Machado a ler o compromisso. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres de meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Convido o desembargador Mário Machado Vieira Neto a assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o desembargador Mário Machado Vieira Neto, a quem tenho a honra de passar a presidência dos trabalhos, após a leitura do termo de posse pelo senhor secretário-geral, e a quem peço uma salva de palmas. Leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador Mário Machado Vieira Neto, no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2016, em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, em sessão do Tribunal Pleno, toma posse o excelentíssimo senhor desembargador Mário Machado Vieira Neto, no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o biênio 2016-2018. Eleito, seguindo-se o disposto no regimento interno deste tribunal e no artigo 102 da LOMAN, conforme ata da segunda sessão do Tribunal Pleno, realizada em 26 de fevereiro de 2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 15 de março de 2016, prestando compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, as leis e as decisões da Justiça. Prestado por esta forma o compromisso legal, determinou o excelentíssimo senhor desembargador presidente a lavratura deste termo, que vai subscrito pelo senhor secretário-geral deste tribunal e devidamente assinado pelo empossado. Brasília, em 22 de abril de 2016. Convido o desembargador Humberto Adjuto Ulloa, primeiro vice-presidente eleito desta Corte, a se dirigir à tribuna, onde prestará seu compromisso. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Convido o desembargador Humberto Adjuto Ulloa a assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o desembargador Humberto Adjuto Ulloa, para quem peço uma salva de palmas.
Convido o desembargador José Jacinto Costa Carvalho, segundo vice-presidente eleito desta Corte, a se dirigir à tribuna, onde prestará seu compromisso. Eminente presidente, diante de todos os presentes e, sobretudo, diante do Deus eterno, prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo seu prestígio e pela autoridade do cargo. Convido o desembargador José Jacinto Costa Carvalho a assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o desembargador José Jacinto Costa Carvalho, a quem peço uma salva de palmas. Convido o desembargador José Cruz Macedo, corregedor eleito desta Corte, a se dirigir à tribuna, onde prestará seu compromisso. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Convido o desembargador José Cruz Macedo a assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de Corregedor da Justiça do Distrito Federal e Territórios o desembargador José Cruz Macedo, a quem peço uma salva de palmas. O secretário-geral do Tribunal, Celso de Oliveira e Souza Neto, procederá à leitura do termo de posse. Leitura do termo de posse. Termo de posse dos excelentíssimos senhores desembargadores nos cargos de primeiro e segundo vice-presidentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2016, em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, em sessão do Tribunal Pleno, tomam posse os excelentíssimos senhores desembargadores Humberto Adjuto Ulloa, José Jacinto Costa Carvalho e José Cruz Macedo, nos cargos de primeiro e segundo vice-presidentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, para o biênio 2016-2018. Eleitos seguindo o disposto no regimento interno deste tribunal e no artigo 102 da LOMAN, conforme a ata da segunda sessão do Tribunal Pleno, realizada em 26 de fevereiro de 2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 15 de março de 2016, prestando compromisso de bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, as leis e as decisões da Justiça. Prestado por esta forma o compromisso legal, determinou o excelentíssimo senhor desembargador-presidente a lavratura deste termo, que vai subscrito pelo senhor secretário-geral deste tribunal e devidamente assinado pelos empossados. Brasília, em 22 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor governador Rodrigo Hollenberg,
na pessoa de quem, pedindo licença, cumprimento as ilustres autoridades que compõem esta augusta mesa. Peço licença também para cumprimentar as demais autoridades presentes, na pessoa dos ministros Eduardo Ribeiro e José Paulo Sepúlveda Pertence, cuja amizade remonta à época da minha chegada a Brasília. Os demais presentes, inclusive familiares, rogo deferência especial para saudar na pessoa da promotora de justiça, Consuelita Valadares Coelho, minha parceira na vida. Senhoras e senhores, recebo das mãos honradas e competentes do desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira a presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dias atrás, rememorei, em link com o passado, que uma das primeiras missões que recebi como juiz substituto da Justiça do Distrito Federal foi precisamente auxiliar Sua Excelência, então juiz titular da 9ª Vara Civil da Circunscrição Judiciária de Brasília. Honrado outrora, maior agora a honra em receber de Sua Excelência a presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ao reconhecido sucesso da administração que hoje se despede, e que contou com os talentos da desembargadora Carmelita Indiana-Americana do Brasil Dias, na primeira vice-presidência, do desembargador Valdir Leôncio Lopes Júnior, na segunda vice-presidência, e do desembargador Romeu Gonzaga Neiva, na corregedoria, corresponde à grave responsabilidade que nos transfere, que é a de manter a apurada qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados do Distrito Federal, a qual coloca esta Corte em posição destacada no cenário nacional. Felizmente, a nova administração conta com o qualificado concurso do desembargador Humberto Adjuto Ulloa, na primeira vice-presidência, do desembargador José Jacinto Costa Carvalho, na segunda vice-presidência, e do desembargador José Cruz Macedo, na corregedoria. Vivemos acentuada crise política, econômica e social. Restrições de ordem financeira certamente imporão austeridade e criatividade. A nota positiva é que funcionam plenamente as instituições democráticas. Daí, e observados os mecanismos constitucionais e legais, a esperança de que advirão tempos melhores. A missão deste tribunal é proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos territórios o acesso à justiça e a resolução dos conflitos por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social. Aí se incluem mecanismos modernos que estimulam e propiciam a conciliação e a mediação, não como métodos alternativos de pacificação social, mas como formas diretas de a ela chegar. Assim, obtida com o concurso e o consenso dos jurisdicionados. O compromisso da administração hoje empossada é com o fortalecimento do primeiro grau de jurisdição, a agilidade, eficácia na prestação jurisdicional, o aumento da produtividade, dedicada atenção especial aos processos judicial e administrativo eletrônicos. Prosseguirá o empenho da Corte em cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça, entre elas a de priorizar, obedecido o devido processo legal, os julgamentos das ações de improbidade administrativa e das ações penais por crimes contra a administração pública. Tenho certeza, cidadãos e entidades do Distrito Federal, de que este tribunal, mercê da extensão de seus braços a todo o território da sua jurisdição, do preparo técnico de seus juízes e servidores e da qualidade de seus equipamentos, que
está apto a bem promover a sua atividade em prol da sociedade local. Uma palavra de especial de agradecimento a Vossa Excelência, desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira, pelas generosas palavras que dedico à amizade cultivada ao longo de todos esses anos, que é acompanhada de uma admiração extensa. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigado a todos pelas honrosas presenças e declaro encerrada a sessão solene de posse da nova administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Registramos e agradecemos a presença do ministro Lélio Bentes Correia, Tribunal Superior do Trabalho, e do deputado distrital Raimundo Ribeiro. Solicitamos que todos permaneçam em seus lugares para a saída da Corte. Informamos que os empossados receberão os cumprimentos no espaço multiuso localizado no térreo deste edifício. Uma boa noite a todos.